E aí, gurizada, tudo bom? Terceiro ano do Nova Geração, formandos que estão em casa. Trago para vocês hoje aqui a aula sobre arte na Idade Média. E tem essa frasezinha aqui que acho que sintetiza um pouquinho da arte que foi feita nessa época. A arte da religião. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar agora. Independente da religião, da crença de cada um, aqui nós vamos falar de arte, tá? Porque tudo tinha que ter um caráter religioso, tá? Então não estou puxando, porque é mais uma arte católica. Sim, realmente, naquela época a Igreja Católica comandava a sociedade. Bom, vou trazer para vocês a arte paleocristã, depois nós teremos a arte bizantina, depois a arte românica e por último a arte gótica. Nessa primeira aula, nessa primeira parte, a gente vai ver a arte paleocristã e a arte bizantina. Então, vamos embarcar nessa viagem lá no tempo da Idade Média. Bom, o que consistiu essas características gerais? O que fez com que a arte viesse do mundo romano e se transformasse nessa arte medieval? Em 330, o imperador Constantino mudou o centro do Império Romano, obviamente de Roma, para Constantinopla, a cidade grega, a antiga cidade grega de Bizâncio. Essa mudança ela traria graves consequências para o mundo das artes e também da arquitetura, que volta naquilo que eu falei agora há pouco. Toda obra tinha que ter necessariamente um caráter religioso. E obviamente que a maioria das construções, das grandes construções, eram as igrejas. Tá? Situada estrategicamente no Estreito de Bósforo, entre o Mar Negro e o Mar de Mármara, Constantinopla servia de entreposto para várias rotas comerciais que ligavam a Europa ao Ocidente. A cidade se tornou um efervescente centro cultural e artístico romano, até ser capturada por forças muçulmanas otomanas no ano de 1453 d.C. Antes, um pouco, em 313, ocorreu uma transformação fundamental na política religiosa romana. Com o Edito de Milão, que permitiu a liberdade dos cultos, admitiu-se a religião cristã, que pouco a pouco se estenderia por todo o Império Romano e seria defendida e fomentada pelos imperadores. Mas pergunto a vocês aí que vocês estão assistindo em casa, será que foi sempre assim? Será que os imperadores aceitaram numa boa que aquela religião cristã fosse realmente instituída como norma? Não. E aí que entra a arte paleocristã. Olha lá. A gradual difusão do cristianismo pelos territórios do Império Romano até se converter na religião oficial não acarretou mudanças estilísticas de imediato, mas transformou de maneira radical o caráter da criação artística. Então, toda obra necessariamente tinha que começar a ter um caráter religioso. No Ocidente, instala-se uma profunda crise política, indutora de invasões e fragmentação e dissolução desse Império Romano. Já no Oriente, ocorre completamente ao contrário. Mantém-se uma estrutura de poder herdeira de tradições romanas expressas em grego, então, tradição romana, representação da realidade, mas expressa de uma maneira grega. Exaltação, busca pela perfeição. Olha só a influência do que a gente já viu em aulas anteriores, tá? E praticamente da religião cristã. Nesse espaço, então, será formada uma cultura independente, o chamado mundo bizantino, que prolongará sua influência até o início da arte moderna. Certo? Bom, então a arte cristã primitiva ou arte paleocristã. O que significa paleo? Velho. Então a arte mais antiga, tanto que a gente viu lá no início das nossas aulas esse ano, o período paleolítico da arte rupestre. Então foi o início da arte rupestre. Tá? Pessoal, no início do cristianismo foi marcado por perseguições aos cristãos. Os mártires, esses cristãos que levavam então a palavra de Jesus Cristo, eram enterrados em catacumbas. Nessas galerias subterrâneas se encontram as primeiras manifestações artísticas da arte cristã. Após a morte de Jesus, a pregação do ideário cristão recaiu sobre os ombros dos discípulos do primeiro século. Em sua fase inicial,
essa ação evangelizadora se restringiu ao perímetro da região da Judéia, onde o próprio Jesus Cristo tinha realizado suas pregações, tá? Mas com o passar do tempo, a ação dos discípulos se mostrou eficaz e determinou os valores cristãos para outras partes do Império Romano. Agora entra numa coisa muito interessante. Quem é que comandava a sociedade no Império Romano? Obviamente, o imperador. Agora, se eu falasse para vocês, eu sou imperador, e falasse para vocês, vocês têm que fazer isso, isso, isso e aquilo, isso e aquilo, vocês não poderiam crer em acreditar nada do que não fosse do que eu falava. Bom, agora, se chega uma outra pessoa e diz, olha, tu tem que acreditar em tal coisa, tu tem que crer em alguma força maior, já seria uma ameaça ao meu domínio. Então, com isso, as pessoas elas eram mortas, essas pessoas que levavam a palavra de Jesus Cristo, esses mártires, eram mortos, mas eles não poderiam ser enterrados, sepultados no mesmo plano das pessoas ligadas ao império, vamos dizer assim. Quando morre uma pessoa, a gente enterra lá o corpo dessa pessoa, coloca lá no cemitério. Tem aqueles cemitérios, então, que tem o caixão ele fica para baixo da terra, e outros que é tipo aquela gaveta. A gente vai lá, a gente presta homenagem ao corpo daquela pessoa, a gente leva a flor, a gente reza, enfim, mas é um lugar de destaque. Então, se eles enterrassem esses mártires no mesmo lugar, essas pessoas se tornariam mais importantes ainda. Então, com isso, o que sobrava? O fundo, o subsolo. E aí que nós temos as catacumbas, que eram esses cemitérios subterrâneos. Aqui nós temos, com o fundo da slide, uma foto lá das catacumbas de Paris, tá? Mas depois eu vou falar mais especificamente sobre elas. Para os dirigentes romanos, então, a divulgação do cristianismo era uma séria ameaça aos valores e interesses do império. A crença monoteísta, então, tu crer em alguém, era contrária a um panteão de divindades romanas, entre os quais se destacava o próprio culto ao imperador. Aquilo que eu falei para vocês há pouco. Então, era uma ameaça ao imperador esse tipo de situação. Ao mesmo tempo, o conceito de liberdade fazia com que vários escravos não se submetessem mais às imposições desse imperador. Então, há uma rixa entre o imperador romano e agora a figura de quem? De Jesus Cristo. Tá? Bom, dessa forma os cristãos passaram a ser perseguidos das mais variadas maneiras. Eram torturados publicamente, lançados ao furor de animais violentos, empalhados, crucificados e até mesmo queimados. Para se redimir e orar, então, pelos seus mártires, os cristãos passaram a enterrá-los, então, nas catacumbas. E estas funcionavam como túmulos subterrâneos, onde os cristãos poderiam entoar canções e pintar imagens que manifestassem sua confissão religiosa. E é aí que entra a arte paleocristã. Então, aqui nós temos uma foto de uma catacumba lá em Roma. Agora a gente olha assim hoje, tudo iluminado, tudo. Agora tu imagina isso aqui na época que foi feito, com todas essas pessoas enterradas lá, então era um ambiente muito mórbido, vamos dizer assim, tá? A pintura elaborada no interior dessas catacumbas era rodeada de uma simbologia que indicava a forte descrição do culto cristão naquele momento. Então, obviamente que o símbolo mais recorrente nessas catacumbas era a cruz, que simbolizava, então, a posição que Jesus teve de morrer, então, pela salvação do homem. A âncora significava o ideal de salvação e o peixe era bastante comum, pois a variação grega do termo ictis significava Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, tá? Então, aqui tem mais uma foto das catacumbas lá de Roma, uma das catacumbas. E não esqueçam, palavrinha-chave para vocês lembrarem das catacumbas, quem? Jesus. Então, não esqueçam do Jesus, certo? Bom, pessoal, o desenvolvimento desse tipo de expressão artística acabou permitindo a execução de cenas cada vez mais complexas. Algumas cenas de textos bíblicos começaram a tomar conta da parede dessas catacumbas, né? Mas a imagem mais representada, obviamente, que era do próprio Jesus, né? Que na maioria das vezes era representado como um pastor
e suas ovelhas, sempre naquela ação evangelizadora de atrair e de chamar os fiéis para a Igreja Católica. Então aqui nós temos Jesus, o seu rebanho, que o Jesus eu acho que está mais para o Woodstock, né? Meio hippie o Jesus. Tá bom? Essa fase inicial da arte primitiva cristã, então, não foi dominada por algum artista específico. A maioria das representações encontradas no interior dessas catacumbas foi feita por anônimos, então pelos próprios cristãos que não tinham sido mortos, obviamente. Mas essas pessoas, elas não tinham saber técnico apurado. Então era uma arte assim, muito precária. Vocês vão ver erros de anatomia, as pessoas parecem que são feitas de borracha, tá? Bom, essa arte por intermédio desses símbolos era destinada então a conquistar e cativar novos fiéis. Com isso nós temos o que então? Símbolos cristãos, cenas do Antigo e do Novo Testamento e já o indício da construção das primeiras catedrais. Trouxe para vocês aqui algumas imagens do interior dessas catacumbas. Então aqui, por exemplo, aqui então enterrava uma pessoa, aqui tem a representação da Santa Ceia. Então aqui ficavam enterrados esses mártires, é muito triste, porque lá se contrariasse o que o imperador falava, não interessava se era jovem, se era idoso, se era criança, se era bebê, era cristão, matavam, tá? Então é muito triste de ver essas partes aqui, ó, que é onde enterravam esses bebês, essas criancinhas, tá? Aqui de novo a figura de Jesus Cristo. Então todas essas imagens que eu estou mostrando para vocês, isso aqui tudo são de catacumbas na Itália, tá? Tanto que as principais catacumbas romanas são essas aqui, ó. Catacumba de São Calixto, de Santa Priscila, Santa Domitila, de Giordani, Calepódio, São Lourenço, São Valentino e São Sebastião. Essas são as principais catacumbas italianas e, em especial, romanas. Mais algumas fotos. Então, são ambientes realmente, como eu falei para vocês, bem horríveis, assim. Essa parte aqui é muito triste de ver, ó, aqui uns pedaços bem pequenininhos, aqui são bebês. E a arte, com o tempo, ela começou a ficar um pouco mais elaborada, como vocês estão vendo aqui, ó. Mais catacumbas. Mas as catacumbas mais famosas do mundo são as catacumbas de Paris. Claro, não são desta época, tá? Elas são por volta do século XVII, século XVIII, que foram construídas, foram feitas lá em Paris. E eu tive a oportunidade, por 2 vezes, eu passei na frente delas, estava fechado, não entrei. E o grupo que eu levei em 2019, em janeiro, a gente teve a possibilidade de entrar dentro dessas catacumbas. Então é como se fosse uma outra Paris embaixo de Paris, né? São quilômetros e quilômetros de extensão, tu desce 20 metros para baixo do nível assim, da rua, então até uma escada em espiral, parece que tu tá andando no mesmo lugar, e aí tu percorre corredores e corredores até chegar onde essas pessoas foram enterradas. Quem que foi enterrado lá? Paris na época tinha muita peste, tinha época depois da Revolução Francesa, eram muitas pessoas morrendo, e os cemitérios de Paris ficaram lotados, não tinha mais lugar para enterrar as pessoas. Inclusive tem relatos em livros que falam que o próprio rio Sena era forrado de corpos porque não tinha mais onde colocar. Então eles viram a possibilidade de colocar esses corpos nessas catacumbas. Então lá dentro foram 6 milhões de pessoas, de corpos, foram levados, esqueletos foram levados lá para baixo. E hoje toda a parede, tudo é forrado desses crânios, de fêmur, de todas as ossadas dessas pessoas. Então eu tive a oportunidade, como eu disse, de ir lá e é muito massa, cara, é muito legal, tá? Então aqui algumas fotos lá das catacumbas. Ó, então, bem-vindo, você está entrando no Império da Morte. Tá? E todas as paredes, tudo é forrado, então, com esses ossos.
Tá? Então aqui os crânios, ó, e eles criam essas composições, essas coisas malucas aí. E é muito legal, ó, de ver assim, às vezes é legal e por aí, né? Porque é triste, por exemplo, olha esse crânio todo quebrado, às vezes a pessoa pode ter morrido num acidente, alguma coisa assim, ter tomado uma paulada. Esse aqui, ó, esse crânio aqui, eu toquei nesse crânio, né? Peguei, sei lá, foi uma coisa meio louca assim, mas só de ter tocado parece que tu tá rompendo aquela barreira da vida, né? Aí, ai, mas quem tava comigo, né? Tu tocou no crânio, sim, tem que ter medo dos vivos, né? Dos mortos, né? E aqui, ó, é muito interessante de ver, ó, que a parte aqui, ó, tem bem como se essa pessoa realmente ela tomou um tiro ali, às vezes até mesmo execução, né? O cara tá ajoelhado, pegou, apontou ali e atirou no crânio dessa pessoa, tá? Então tudo forrado, tá? O teto é bem baixo, olha que eu não sou parâmetro nenhum de altura, mas o teto é bem baixo, é bem úmido, porque a gente tá pertinho ali do Rio Sena, tá? E é muito legal. Aqui o grupo que foi comigo, pessoal todos nas catacumbas, tá? Então, o que foi essa arte paleocristã, tá? Que na verdade foi feita nessas catacumbas, ó. As artes do mundo paleocristão são a princípio muito ainda dependentes do mundo romano. A pintura se preocupava com a decoração, tá? Dessas catacumbas, obviamente interpretavam e idealizavam uma realidade. Tu não vai, eu vou pegar e vou representar Jesus Cristo. Professor, eu vi o Jesus Cristo ontem sentado ali, estudando para o simulado. Onde eu vi São Pedro descendo de skate a rua. Tu não vai conseguir ver algo e representar. Tu está interpretando, tu está idealizando a tua fé, tá? Nessas catacumbas há uma decoração dos sarcófagos, a martíria, monumentos funerários e, ó, mosaicos. A gente vai ver os mosaicos lá na arte bizantina, no período bizantino, e já começa a aparecer aqui na arte paleocristã. Então, mosaico tem uma influência, até mesmo uma influência grega aí, certo? Pois bem, continuando. A arte cristã primitiva, a ideia desta arte paleocristã, era tornar a religião católica o quê? Pop, tá? Tornar popular, tá? Então a ideia é exatamente essa aí, tá? Quais são os 3 estilos artísticos da Idade Média, tá? A gente vai, então tem a arte paleocristã. Quais são os 3 estilos? Mundo bizantino, o românico e o gótico. Que nós temos as principais representações arquitetônicas de cada um desses estilos. Então a Catedral de Hagia Sofia ou Santa Sofia em Istambul, na Turquia, a Torre de Pisa, em Pisa, na Itália, e lá o topo, né, lá em cima da Catedral de Notre Dame, lá em Paris. Então aqui estão os maiores expoentes arquitetônicos de cada estilo. Bom, quais são as condicionantes, as características técnicas e ideológicas, vamos dizer assim, da arte na Idade Média, tá? Uma vez que o foco cristão se dirigia para a salvação e a vida eterna, desapareceram o interesse pela representação realista do mundo. Logo, o que ocorre na arte medieval? Os nus foram proibidos, então não podia de maneira nenhuma uma pessoa ser representada nua, que nem tinha na Grécia e que nem tinha em Roma também, alguma coisa, mas mais na Grécia. Deus o livre, era algo do demônio, coisa assim, como se padre não tivesse bunda, né? Bom, além disso, corpos vestidos com erros grotescos de anatomia. Aquilo que eu falei para vocês anteriormente, as pessoas não tinham saber técnico apurado. Então a gente vai ver aqui alguma arte, as pessoas parecem que são feitas de borracha, o pescoço muito largo, há um estereótipo de uma anatomia humana. Desaparecimento dos ideais greco-romanos, então não vai ter aquele culto ao corpo, aquela idealização, muito menos a representação da realidade de Roma, tá? A ideia dos artistas, dos artistas entre aspas, né, mas as pessoas que faziam arte, era em representar a alma com a finalidade
de iniciar, de atrair novos fiéis, e tu aprecia a beleza divina, então tu aprecia a tua fé através do bem material. Que bem material é esse? A própria arte. Então tu aprecia a tua fé através da arte. Correto? Arte bizantina. Pois bem, no Império Romano do Oriente, as artes clássica e cristã desenvolveram-se ao longo de mais de 1000 anos, praticamente no Ocidente, em constante luta contra o Islã. Então, as convenções nessa época vêm da arte egípcia. Agora, vamos voltar lá para a arte egípcia, tá? Lembra da lei da frontalidade, das esculturas? Então, aqui, a ideia era expressar a autoridade absoluta e sagrada do imperador, considerado um representante de Deus. Ó, lei da frontalidade, mas não aquela lei da frontalidade da pintura egípcia, e sim da escultura. A escultura egípcia sempre era representada de frente, já a pintura com o rosto de lado. Então leva o observador a uma atitude de respeito e veneração, gestos e composição das figuras humanas. Aqui a gente já começa a ter um indício, por exemplo, de Jesus ou alguma outra pessoa lá, com as mãos assim, ela estaria abençoando, ou senão assim, ela estaria recebendo os fiéis, ou senão Jesus às vezes representado com os dedos, enfim, com a mão assim, que é exatamente para fazer o sinal da cruz, tá? Personalidades oficiais sugeriam personalidades sagradas, eu vou explicar depois para vocês o motivo disso, e situações do cotidiano eram transpostas para representações de santos. E aí nós temos o imperador, o principal imperador Justiniano e a arte romana do Oriente. Então, após a morte do imperador Teodósio, no ano de 395, o Império Romano dividiu-se entre seus filhos. Quem são as crianças? Arcádio e Honório. Belo nome para vocês colocarem nos filhos de vocês, né? Imagina gêmeos, Arcádio e Honório. O Arcádio ficou com a cidade de Constantinopla, tu imagina o que ganhou de herança? É uma cidade. E o Honório ficou com Ravenna, na Itália. Bom, aí veio o seguinte, o Império Romano do Ocidente desapareceu no ano de 476, mas o do Oriente alcançou grande esplendor no decorrer do século VI, época em que o imperador Justiniano se empenhou em transformar a cidade, então, de Constantinopla. Para garantir a centralização administrativa, Justiniano combateu o poder local dos grandes proprietários de terra e estabeleceu leis sólidas e eficazes, cujo cumprimento era rigorosamente fiscalizado pela burocracia que contava com militares. Em seu governo foi redigido o Código Justiniano, um sistema de leis básico que afirmava o poder ilimitado ao imperador e, ao mesmo tempo, garantia a submissão dos escravos e colonos a seus senhores. Em seu governo, o regime político do Império foi caracterizado por ser autocrático e, ao mesmo tempo, burocrático. Então, aqui como que ficou dividido o Império Bizantino, tá? E autocrático porque o imperador controlava todo o sistema político e religioso. Burocrático porque uma vasta camada de funcionários ligados a esse imperador cobravam das pessoas. Mas foi meio complicado para eles porque era uma rota comercial, tinha pessoas de muitas partes da Europa, enfim, até mesmo ali da África. Então tinha muita pessoa, então por ter línguas diferentes, culturas diferentes, era difícil de controlar todas essas situações. Justiniano também se destacou como um construtor, ele fez fortificações em torno de todas as fronteiras, fez estradas, pontes, templos e edifícios públicos, né? Foram algumas de suas obras. Esse aqui era o imperador Justiniano. Para mim está mais para Frida do que para o Justiniano. Agora perceba o seguinte, olha em volta da cabeça do Justiniano, tem uma representação de uma auréola, isso aqui é um mosaico bizantino. Tá? Mas como que uma pessoa, entre aspas, comum, estava sendo representada como se fosse um santo? Porque aí vem uma palavrinha-chave, essa daqui, iconoclastia. O que é iconoclastia? Era a proibição
do culto da imagem de santos. Lá no mundo bizantino não poderia uma pessoa ser representada, não poderiam representar uma pessoa como um santo. Eu digo imagens de santo. Então, para representar uma divindade, eles transformavam uma pessoa comum como se fosse um santo. Tá? Continuando. Vamos embarcar então na Hagia Sophia ou Santa Sofia de Constantinopla. Santa Sofia é a maior construção da época de Justiniano, uma igreja próxima ao palácio que explica então a sua ostentação. Além de toda a sua grandiosidade externa, o que impressiona é o seu interior, cujo grande destaque é a cúpula que parece suspensa no ar. Graças a numerosas aberturas, há um inusitado aspecto dinâmico. Nas paredes cobertas por mosaicos reluzentes, então olha aí, ó, mosaico como principal linguagem artística da arte bizantina, abrem-se vãos que inundam o espaço de luz. Além de arcadas sobre capitéis compostos, eu vou explicar para vocês posteriormente numa foto o que são esses capitéis compostos. Síntese de ordem jônica, então influência um pouquinho grega, e coríntia, influência romana, trabalhadas a trépano, o que acentua as nuances de claro e escuro. Então, quando eu falo em Santa Sofia, em Hagia Sophia, a gente vai lembrar de algumas características, são elas. Só aqui bugou um pouquinho a fonte. Então, verticalidade, é uma igreja bem alta, linhas retas, influência grega, linhas curvas, influência romana. E os mosaicos. Então, os mosaicos são a principal linguagem dessa arte bizantina. Agora vocês vão ver algumas fotos. Isso aqui mostra bem o que são os capitéis compostos. Eu faço uma relação meio idiota, vamos dizer assim, mas para vocês fixarem bem. Pessoal, capitéis compostos é como se fosse uma igreja toda feita de Lego. Então são pedacinhos que vão formando todo esse complexo arquitetônico. Então aqui as torres, as 4 torres, a cúpula e esses capitéis compostos. Tem uma foto aérea que dá para vocês perceberem melhor. Então é uma igreja muito linda, a cidade de Istambul é maravilhosa, né? Isso aqui é folhado, tudo folhado a ouro. Dentro dela ele é muito alto, olha só a cúpula que o professor falou, ela inunda o espaço de luz, porque ela parece suspensa. Depois vocês vão ver uma foto de uma pessoa, peguei na internet, a pessoa tirou a foto bem debaixo da cúpula, parece um disco voador assim. E ela é muito alta. Isso aqui são símbolos muçulmanos, porque assim, ó, ela foi mesquita, também foi uma igreja ligada ao catolicismo, e hoje não tem mais, tem mosaicos com a figura de Jesus, dos imperadores. Então hoje já não é mais uma igreja, ela não funciona mais como uma igreja, e sim como uma espécie de um museu bizantino. Então tem ali manifestações de outras religiões, não somente a católica. Aí mostra os capitéis, isso aqui, como eu falei, tudo folhado a ouro, isso aqui no Brasil, né? Arranco, leva até a cúpula embora. Aqui, representação da Maria e do Jesus Cristo, olha a cara do Jesus, parece o Chuck. Tá? E aqui os reis, ó, representados com as auréolas de novo. Então não são divindades, mas são representações, e tudo no mosaico. Mosaico do teto, de uma parte do teto dela. Ó, arco, então influência romana. Até os lustres, ó, os lustres também. Vamos fazer até um folha ouro, né? Tá barato, tá sobrando. Muito linda. O pátio aqui na frente, bem parecido com essa igreja de Campo Grande. Aqui os símbolos muçulmanos, ó, ordem coríntia. Muito linda mesmo. Aqui a foto que eu havia comentado com vocês. Então, olha só que legal, ó. Parece meio um disco voador mesmo. Parece que a pessoa parece que está suspensa. Porque esses vãos aqui, esses arcos que vão... Mas é diferente, são diferentes dos vitrais que nós veremos lá em Notre Dame, né? Entre outras igrejas góticas.
Olha a cara do Jesus, hein? Então, de novo, essa figura de Jesus Cristo também está em Hagia Sophia, assim como aqueles símbolos. Arcos. É o Jesus. Jesus aqui também desolado, né? Não passou no vestibular, tá desse jeito. E os mosaicos? Tá, professor? Mas tem tipos de mosaico diferentes? Sim. Tanto que tá aqui, ó, mosaico bizantino. Desde a antiguidade, o mosaico tem sido utilizado como elemento decorativo de valor, tanto pelo seu aspecto deslumbrante, como pelo seu custo elevado e uma execução trabalhosa. É uma arte ornamental, então serve como decoração, que se apresenta como revestimento de pisos, paredes ou tetos, com o objetivo de conseguir um efeito espacial suntuoso, então muito luxuoso. A técnica do mosaico, então, consiste basicamente em acoplar sobre uma superfície fragmentos de pedra, essas pedras podem ser pedras normais, até mesmo pedras preciosas, vidro ou cerâmica, de diferentes cores, geralmente formando figuras ou motivos geométricos. E aí recai na classificação desses mosaicos. Então nós temos o opus sectile, o opus tessellatum e o opus vermiculatum. Qual a diferença entre eles? O tamanho. Então, mais uma comparação, mas é para vocês gravarem. Sectile lembra século, então é grande. Tessellatum não achei nada muito parecido, então me lembrei de tecido, mesmo sendo com 2S, mas tecido com C, mas me lembrei de tecido. E o vermiculatum me lembrei de verme, então o século é maior que um tecido, que é maior que um verme. Então, você diz assim, essa comparação. Mas o que diferencia, então, são os tamanhos. Tá? E óbvio que quanto menor for o fragmento, menor for o mosaico, mais nítida, mais detalhada será a imagem. Aqui nós temos uma foto do mosaico opus sectile, aqui o opus tessellatum, olha a pinta dos 3 reis magos. Olha lá, vou de calça de onça para levar as oferendas lá, enfim, os presentes para o Jesus. Né? Olha a situação. E aqui, Jesus representado no opus vermiculatum. Quase que a gente não consegue ver ali a marca do mosaico. Parece até mesmo um afresco. Tá? Então, não esqueçam, tá? Que quando eu falo em arte bizantina, eu estou falando nos mosaicos. Quem diz isso é o próprio Jesus, feito no mosaico. Então aqui o imperador Justiniano, como eu havia mostrado anteriormente. Olha o erro de anatomia, olha o pescoço das pessoas, olha a largura do pescoço, olha os pezinhos ali, parece um triângulo. Então eles não tinham um saber técnico, né? Aqui Jesus de novo, ó, com o rebanho. Imperador Justiniano, ó, com um sapato vermelho, como se fosse uma espécie de um papa, coisa assim. Mais aqui um cavalinho, que não sei, como se fosse um pastor realmente. E a figura, de novo, de Jesus Cristo. Gurizada, então a primeira parte da arte medieval, então foi englobada a arte paleocristã, a arte bizantina, e na próxima aula nós veremos a arte românica e a arte gótica. Sucesso, fiquem em casa, estudem bastante que logo logo a gente se vê. Falou!